Eu sou o João Felipe e essa é minha prima Sara, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre a história dos Leões Amigos de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E dá o seu like. A nossa história de hoje tá onde, Sara? No Novo Testamento. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 14. Abre tua Bíblia e vem com a gente. A história de hoje começa contando quando os discípulos, de Jesus, os apóstolos, eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a pregar, a palavra de Deus por várias cidades. Que cidades eram essas, Sara? As vizinhas de As vizinhas de Jerusalém. Então eles começaram a pregar, em Jerusalém e nas cidades ao redor de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que os discípulos, eles eram usados grandemente, por Deus, ao ponto que os doentes, eles colocavam as macas, as camas, assim, e por onde os discípulos passavam, a palavra é bem específica, conta que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Mas aí apareceu um pessoal, sabe que pessoal era, Sara? Os saduceus. Os saduceus eram os caras que implicavam um pouco com os discípulos de Jesus e com Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição. Esse pessoal que não ia muito com a cara, dos amigos de Jesus, com a cara dos apóstolos, começaram a implicar com eles e colocaram os apóstolos num lugar muito ruim. Que lugar é esse, Sara? Cadeia. Na cadeia. Mas Deus enviou, uma solução para esse problema. O que Deus enviou, Sara? Um anjo. Um anjo que foi lá e soltou os apóstolos, Um anjo que foi lá e tirou os leões de Deus da cadeia. E no verso 20, sabe que está escrito que o anjo disse para os apóstolos. Está escrito assim, Ide e apresentando-se ao templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tu sabe que vida é esta? É a vida eterna, Então o anjo estava dando instruções para os apóstolos, para os leões de Deus, que eles fossem até o templo e ensinar a palavra de Deus, as palavras de vida eterna, que eles aprenderam com Jesus, para todas as pessoas. Não, Sara, os anjos deram orientação para os apóstolos e eles obedeceram direitinho, que nem eu e tu temos que fazer. Obedecer a direção de Deus. E aí, logo cedo pela manhã, os leões de Deus, os discípulos de Jesus, eles foram até o templo para ensinar a palavra de Deus. Então, o sumo sacerdote, e os saduceus, junto com os saduceus, juntaram o pessoal lá, o Senado dos Filhos de Israel, umas pessoas importantes, umas pessoas influentes, fizeram uma reunião com o Sinédrio. Tu sabe o que é Sinédrio, Sara? Não? Sinédrio, Sara, era uma reunião, uma assembleia sentada de pessoas importantes, influentes, saduceus, fariseus, pessoas que compreendiam bastante das coisas de Deus, das leis de Deus, em torno de mais ou menos 71 pessoas, que formavam esse Sinédrio. E essas pessoas, elas comandavam, o povo de Deus, elas julgavam, as causas, elas organizavam, explicavam as leis para o povo, e essas pessoas davam essa orientação. Era como se fosse a elite do povo de Deus, as pessoas mais nobres de cada tribo, que formavam, essa corte real, essa seleção de pessoas, do Sinédrio. Então, no verso 22, os saduceus, os sumos sacerdotes, mandaram buscar os apóstolos da prisão, E aí, sabe o que aconteceu quando eles chegaram, mandaram os guardas lá na prisão? O que aconteceu, Sara? O que estava na cadeia? Vazia. A cadeia estava vazia. Não tinha ninguém, mas os cadeados não estavam arrombados, os guardas
que estavam lá de plantão, estavam nas suas posições e não tinha nada, nenhum sinal de arrombamento, porque os anjos não arrombaram os cadeados da cadeia, né? Então eles ficaram sem entender, os guardas não sabiam explicar o que tinha acontecido, mas eu, tu e a Sara sabemos o que aconteceu, né? Quem é que soltou os amigos de Jesus? O anjo, né? O anjo soltador de cadeia, né? Sabe quem apareceu, Sara? Apareceu um fofoqueiro que foi lá contar para o Sinédrio que os discípulos estavam lá contando a palavra de Deus, falando as palavras de vida dentro do templo, né? Então, aquele pessoal todo que estava muito bravo com os apóstolos, né? Eles foram lá no templo atrás dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, para saber o que eles estavam fazendo. Mas eles estavam com medo, sabe por quê, Sara? Porque eles não queriam fazer nenhuma violência, nenhuma bagunça, porque eles tinham medo do povo. Eles tinham medo do povo porque o povo já estava um pouco chateado, porque achavam que eram eles que tinham matado Jesus, né? Então eles não queriam levar essa culpa assim da morte de Jesus. Então eles pegaram e agiram assim com bastante cautela, né? A falar para os apóstolos ficarem quietos, não ficar pregando mais a palavra de Deus, né? Mas aí, sabe o que Pedro fez? Pedro falou um dos versos mais bonitos da Bíblia, que está lá em Atos capítulo 5, verso 29. Ele disse assim, ó: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse verso é muito importante, porque esse é o verso da coragem, né? Né, Sara? Porque quando a gente olha para esse versículo, assim como Pedro teve coragem de obedecer a Deus, né, e não aos homens, a gente também tem que se inspirar nesse versículo e obedecer sempre a Deus, né? E tu obedece a Deus, Sara? Sim. Quem é que Deus usa para cuidar da tua vida? Quem? Teu pai e tua mãe, né? Teu pai e tua mãe são boca de Deus. Os pais, eles são autoridade de Deus, né, na vida das crianças. Então é muito importante a gente prestar atenção, né, Sara? No que o papai e a mamãe estão falando, não é? Que Pedro deu aquele carteiraço, né, naquele pessoal do Sinédrio, né, que ele disse que importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele começou a falar sobre Jesus, né? Falar sobre Jesus, chamou Jesus de príncipe, de salvador, né? Ali no verso 31, espia aí na tua Bíblia. E depois no verso 32 ele falou sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que tá aqui com a gente, né? Nos enchendo. Nos enchendo de alegria, né, Sara? Nos enchendo de sabedoria e de graça, né? Ele enche as crianças de graça, não é, Sara? Então, no verso 34, Sara, apareceu um sujeito chamado Gamaliel. Gamaliel significa Deus me recompensa. Esse cara era um cara que era um cara muito influente, né? Muito coerente, muito inteligente. E ele começou a dar uns conselhos pro pessoal do Sinédrio. Ele começou a dizer que se esse movimento fosse de Deus, ia perseverar. E se não fosse, ia parar. Como tinha acontecido com um movimento, né, de um líder chamado Teudas, né, um galileu, e um outro chamado Judas, que eram os caras que fizeram um movimento assim, mas que em seguida perderam, né? Depois que eles morreram, eles perderam os discípulos deles, né? Mas no caso, se fosse esse movimento de Jesus viesse da parte de Deus mesmo, ia perseverar. Isso está lá em Atos capítulo 5, verso 39, diz assim, ó: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então, é bem interessante, né, esse recado de Gamaliel, né, um cara muito inteligente, né, que deu algumas instruções para aquele pessoal do Sinédrio, né. Mas o pessoal do Sinédrio não deixou os discípulos ir assim, ó, livremente. Antes eles deram uma tunda neles, né, deram açoites nos discípulos de Jesus e ainda falaram, né, que não era para eles falar mais de Jesus, continuaram com essa conversa, né?
E no verso 41 e 42 diz assim, ó, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E tu gostou da história? Sim. Vamos orar agora então? Vamos. Fecha teus olhos aí. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo teu Filho Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Obrigado pela tua palavra e obrigado pelo Espírito Santo que nos enche com amor, com alegria e com o teu poder. Abençoa as crianças, abençoa as nossas vidas e que a gente possa ser, Senhor, como os seus discípulos, obedientes à voz do Espírito Santo. Amém. Da história de hoje, se gostou, nos segue nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like. Tchau, pessoal!